Simbora. Vamos estar gravando, está gravando, né? Dá uma estudadinha aqui na parte de relações binárias, um pouco da ideia do domínio, contradomínio aí, chegando. Dá uma estudadinha, fazer alguns exercícios aí, não praticar pra ver mais ou menos o que é que tá rolando. Então, última vez, né, falando um pouco aí de produto cartesiano e tal, de função, chegando aí na ideia de funções, né, falando das relações binárias, né. E aí começa aqui, né, mais ou menos, essa parte, porque o que está antes é o que a gente mexi em algum outro momento. Então, continuando a partir disso, né, a partir deste tópico. Relações binárias, definição das dois conjuntos A e B, relação binária de A em B, qualquer subconjunto F, né, do produto cartesiano A em B, né, de AXB, né, produto cartesiano. Então, F é uma relação binária de A em B, C e somente C. F está contido no AB. O F, o que vai ser o F? O F vai ser a relação, né? Isso que é a ideia, né? Quando a gente vem aqui no... Olha só o que eu tinha feito. Deixa eu apagar esse negócio aqui para eu conseguir. Aqui, não tá aqui. Cadê o Murakami? Aqui, yes. Aqui, pronto. Quando a gente vem aqui na questão da relação binária, né, aqui no IESE, o que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter essa ideia, né, dessa relação, ó. A gente vai ter um conjunto A, um conjunto B, produto cartesiano de A em B, formado por 15 elementos. Agora consideramos o conjunto dos pares ordenados x e y de A e B de tal forma que x divide y, né? X é divisor de y, né? Isso é o que está escrito aqui. Então, só vai considerar dentro da relação, a relação está definida como os pares ordenados x e y de tal modo que x divide y. Então, antes eram os pares ordenados, né, aqui ó, o produto de A e B, né, dá 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Depois 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6, né. E aí agora a gente está pensando que essa R, né, essa relação aqui, ela vai ser composta pelos elementos desse produto cartesiano de A por B, né, só que com x dividindo y, né? Então, só números aqui do A que dividem números ali. Então, o 2 divide o 2, né? Por isso que o 2 está aqui. O 2 divide o 4, por isso que ele está aqui. O 2 divide o 6. Assim como o 3 divide o 3, o 3 divide o 6 e o 4 divide o 4. Então, são números de A que dividem números de B. E aí a gente tem que a relação é essa condição. Eu quero que prestemos um pouco de atenção aqui, uma relativa atenção, assim, de fato, a isso daqui, né? Porque a relação ela vai ser depois, né, de certa forma, ela vai trazer um pouco da ideia de função, né? Porque quando eu der aqui, ó, ao invés de R, eu coloco função F, falo que é igual ao conjunto dos pares, né, x e y, pertencentes ao produto cartesiano do domínio pelo contradomínio, de tal modo que, aí eu coloco aqui, 2y é igual a 2x mais 1, ou 2x mais 1 é igual a y, ou algo do tipo. Bom, aí eu posso dizer que a f de x é igual a isso daqui, né? É igual a esse 2x mais 1. E aí depois a gente está inserindo aí um pouco da ideia de função já, né? Entrando aí nesses conceitos. Mas o que eu gosto aqui da ideia do IES é que ele vai trazer aqui justamente que antecedendo, né, um pouco a ideia da função, a gente tem que falar aqui o que é essa relação binária, né, para construir essa ideia. Então, essa relação de A em B, né, essa relação de A em B, de tal modo que a propriedade aqui, ó, é x ser divisor de y, né, mas a gente podia ter diversas outras propriedades do conjunto. Lembrando que é isso, né, a estrutura aqui, né, a estrutura do conjunto, né, ó, xy para ordenado é elemento do que? Bom, nesse caso do produto cartesiano AB, de tal modo, né, barrinha reta, tal que o x divide o y, ou seja, o elemento aqui de abscissa divide o elemento aqui de ordenada, né. Nesse caso aqui é isso, e a gente pode mudar o caso de acordo com a característica. Então, o conjunto R está contido em A e B, e é formado por pares x e y, em que o elemento de x, o elemento x de A é associado ao elemento y de B mediante um certo critério de relacionamento e correspondência. Bom, então aqui, ó, no diagrama de flechas, o que a gente tem? Ó, saiu do 3, foi pro 3, saiu do 3, foi aqui pro 6, saiu do 2, foi pro... Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Essas setinhas, a gente tem R. É R que está relacionando os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. R. Só que R, nesse caso, não é uma função, é só uma relação. Por quê? Porque na função, eu só vou poder ter
uma relação, né? Tipo, para cada elemento aqui desse conjunto de partida, que a gente vai chamar de domínio, eu posso ter uma única relação, uma única associação com os elementos do contradomínio, né? Nesse caso, ao 3, ele está associado tanto ao 3 quanto ao 6, né? O que não pode acontecer, o 2... Depois vai entrar a característica de injetividade, sobrejetividade, né? E consequência dessas duas, que é a objetividade, que vocês vão ver também que a gente vai falar um pouco das setas, né? Do conjunto aqui do contradomínio. Mas para nós, por enquanto, está importante só a relação, e aí eu já estou adiantando que a função vai aqui no domínio, vai ter uma setinha só saindo de cada um, né? Tipo, então o 3 vai sair só ou pro 3 ou só pro 6, o 2 vai sair ou só pro 2, ou só pro 6, ou só pro 4. Então, aqui o gráfico, né, vocês vão ver que é a representação cartesiana, você vai ter aqui o 2 no domínio, né, aqui no eixo X. Aí ele está saindo para cima aqui, ó, tem vários pontos de intersecção com o que é a relação, né? Esses daqui são os pontos da relação, né? Que é justamente ó, o 2, 2. Você volta aqui na relação, tá o 2, 2, tá o 2, 4, tá o 2, 6. E são esses pontos que são indicados aqui no plano cartesiano. Então, assim, na relação de função, né, na relação que o critério é uma função, você vai ter uma condição que esse 2 aqui ele vai ter só uma dessas bolinhas. Ele só vai estar relacionado com um desses valores da imagem aqui, né, do contradomínio. Ele só vai ter uma única imagem, né? Não vai ter diversas. Então, é um pouco entrando já nessa ideia aí do que vai ser uma função ali, quando ele traz a ideia do produto aqui da relação binária, né? A relação binária sendo a f aqui contida nesse produto. E aí depois fala mais um pouco aqui sobre, fala da representação gráfica, né? Representação binária, conjunto de pares ordenados, podemos representá-los graficamente como já fizemos no produto cartesiano. Então pegando o gráfico aqui, né, de A por B, né? E aí vai surgir daqui a pouco a ideia do domínio e do contradomínio, e aí a gente vai ficando muito mais feliz e acho que vai se aproximando mais de algumas coisas que são teoricamente já apresentadas, assim, né? Teoricamente. Representação gráfica de uma função. Aí aqui vai trazer o diagrama de flechas, né? Ele vai trazer justamente essa ideia aqui de não ser função e tal. E eu não queria me atentar tanto a isso agora no diagrama de flechas, né? Mas é o que eu queria me atentar. Por quê? Porque eu quero me atentar ao tal diagrama de flechas quando a gente chegar na função em si, né? E aí eu queria chegar aqui nessa questão aqui, ó, domínio e imagem, né, através do gráfico ali, e aqui domínio e imagem, né, ó, sendo o domínio, o conjunto de partida de A chamando domínio. Por que eu estou voltando esse negócio do domínio e imagem? Porque aqui, ó, no IES vai passar aqui a definição, né, é a relação binária de A em B, só se R estiver contido no produto cartesiano, né, C somente C, e a relação binária em A, se R for contido no produto cartesiano A2, né. E aí depois ali vai chegar uns exemplos, e aí vai chegar ali, ó, domínio e imagem, né. Então eu quero falar um pouquinho da ideia da relação binária já nas funções, porque eu quero relacionar as funções, a relação binária com a ideia da função que a gente vai mexer depois, né. Então aqui na relação binária, né, depois aqui nesse livro a gente já vai para as funções. Então é isso, não quero ir para isso agora, né. Vou voltar um pouco ali na ideia do produto, e tudo mais ali de dentro da relação binária, que é para onde vai puxar aqui o livro do IES, né. Ó, R é uma relação binária contínua em nananã, e R é uma relação binária contínua em nananã, né. Então, ou no A2 ou no AB. E aí, ó, utilizamos as seguintes nomenclaturas, né, já consagradas. A, conjunto de partida da relação R, né, ou seja, onde vai estar o x, onde vai estar o valor de abscissa. B, conjunto de chegada contra o domínio da relação R, né. Então, geralmente, onde vai estar aí o valor da ordenada, que é também conhecido como contradomínio. Os valores que são associados são conhecidos como imagem, né. E aí a gente lê aqui, né, o par ordenado XY pertence a R, né, é elemento da relação. Como assim elemento da relação, né? Aí volta aqui, ó, XY é tipo 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3. Então isso é o conjunto par ordenado pertence à relação, se somente se o X estiver relacionado com R, né? Lê-se, né, XRY, né? Nesse caso aqui, a gente lê isso, X está relacionado com R. Se o par ordenado não pertence à relação R, né, ou seja, se o par ordenado não estiver, né, não for elemento da relação, a gente lê que o X não pertence, né, então o X não está relacionado. Aí aqui embaixo dá uns exemplinhos, um exemplinho bacana, eu acho que na verdade dá 3 exemplos aqui bem legais aqui que eu queria ler rapidinho. Então, ó, se o A e B, ó, o A é 1, 2, 3, 4, 5, o B é 1, 2, 3 e 4. E aí fala assim, né, quais são os elementos da relação R, dado aqui, ó, o conjunto A, né, sendo os valores, né, de domínio, por quê? Porque essa relação R é de A em B, né? A é o conjunto de partida e é aplicada em B.
Então, aqui os conjuntos do domínio, aqui os conjuntos do contradomínio, né? Aonde os conjuntos do domínio, né, para ordenado x, y, os conjuntos do domínio são menores que o do contradomínio. Então, os valores de x, valores do conjunto A, para formar par com o conjunto B em relação a R, eles têm que ser maiores, eles têm que ser menores do que os valores de B, né? E aí a gente tem aqui, ó, 1, 2, né? 1 é menor que o 2, 1 é menor que o 3, 1 é menor que o 4, 2 é menor que o 3, 2 é menor que o 4, 3 é menor que o 4. E aí a gente já tem ali, que depois é o 4 e o 5, né? A gente não tem nem nada menor do que o 4 ou o 5 lá do outro lado. A gente tem até o 4, né? Mas o 4 é igual. Se fosse menor ou igual, né? Ia se ampliar, mas está falando que é só menor. Então essa relação R aqui, né? Que vai ser essa daqui, são estes elementos aqui, ó. Os valores de x são menores que os valores de y, né? Os valores que estão em A são menores que os valores que estão em B. Aí aqui dá um outro conjunto, né? Do 1 ao 5, aqui do 1 ao 6. E aí fala assim, né? Ó, a relação binária é R de A em B, viu? Então A é conjunto de saída, né? B é conjunto de chegada, B contra domínio, A domínio. E a x está relacionada a R, se somente se o y for igual a x mais 2. Olha que louco isso, né? Então o que a gente está pensando? Para cada valor de y, a gente tem que ter que o valor de x mais 2 é igual a ele. Ou seja, se a gente pegar aqui, por exemplo, 3, né? Se a gente pegar 3, é a mesma coisa do que o 1 aqui, né? Valor de x mais 2, né? Então eu posso ter o 1 e o 3 como par ordenado, né? Quando o 3 é y, né? Quando o y é 3, o x pode ser 1. Quando a gente tem o 4 ali no y, né? A gente tem que o x pode ser 2. Quando a gente tem o 5, tem que o x pode ser 3. Quando a gente tem o 6, tem que o x pode ser 4, né? Então a gente acaba meio que define aí já quais serão os elementos aí, os pares ordenados, né? Aí fazem parte da relação, todos os pares ordenados, aí utilizando a representação gráfica. Então justamente aqui, ó, você vem para o 1 e para o 3 na representação gráfica, 2 e 4, 3 e 5, 4 e 6, né? Se tivesse aqui o 5, seria lá o 5 e o 7, né? Coisas desse tipo, né? Então a gente tem aqui, ó, diagrama de flecha, ó, 1 no 3, né? Aí colocaria um Rzinho aqui em cima aqui da setinha, 1 no 3, 2 no 4, nananana. Beleza, né? Representação de diagrama de flecha, está ali também, então os pares ordenados, ó, 1 e 3, 2 e 4, 3 e 5 e 4 e 6, né? Aí fala assim, se A é menos 1, 0, 1 e 2, quais são os elementos da relação R de tal modo que esses pares ordenados vão pertencer ao A2, né? Ou seja, o... Eita, mano, que susto. O produto cartesiano... Eu tô gravando aula, você tá vendo? De boa? Você tá tranquilo? Você vai ficar aí um tempo? Eu tô indo pra casa, mano. Agora amanhã. Eita. Vai Vai que vai, cachorro. Imagina, eu tô gravando aqui, vai... Oh, nem vai dar pra trocar ideia então, mas... Vai que vai. Depois nós manda mensagem via zap. É nóis. Desculpa, gente. Meu parceiro aqui de casa chegou. Enfim. Tava aqui no exemplo 3, né? Então vamos lá. O x, o par ordenado xy, né, ele pertence ao A2, né? De tal modo que x ao quadrado é igual a y ao quadrado. Então percebe-se, o que seria o A2, né? Ó, A2 seria menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 1, menos 1, 2. Depois a gente teria 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Depois a gente teria 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Depois 2, menos 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Esse seria o A2, né? Esse A2 que está aqui embaixo. Aí a gente está contando aqui nessa relação R os valores, né, x e y desse A2 que eles satisfazem a condição de ser x ao quadrado igual a y ao quadrado. Então, 0 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado, né, os dois dão 1, menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado, os dois dão 1, menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, os dois dão 1, 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, os dois dão 4, né? Então a representação aqui no par ordenado, né, dos pares ordenados aqui no plano cartesiano, está dada, né? 0 e 0, 1 aqui em cima, né? O 2, 2 aqui, o menos 1, 2 aqui, o menos 1, menos 1 aqui, o 1, menos 1 aqui, né? Então isso está bem representado aqui no diagrama de flash também, a gente tem aqui uma coisa que está representada, né? E beleza. Aí aqui no 4, ó, já fica, eu achei mais legal, assim, não é legal, mas assim, um exemplo de fato interessante, né? Que ele vai dar aqui a ideia do A e do B, sendo A esse intervalo aqui fechado de 1 a 3, B esse intervalo fechado de 1 a 2, né? Ou seja, aquele retângulo, né? A ideia do retângulo. Você tem uma base aqui, né, de medida 2, né, de distância 2, a base aqui de distância 1, né, que faz o final menos inicial que vocês têm a distância, tem a área do retângulo, caso vocês queiram, né?
Mas aí a gente tem aqui esse intervalão e a gente fala assim, represente a relação, pede-se a representação cartesiana, né, de AB, né, tem aqui o retângulo, e a relação que vai ser dada aqui, ó, são os pares ordenados x e y, de tal modo, né, que eles são elementos do produto cartesiano, só que o y é igual ao x. Bom, aí aqui a gente tem um bagulhinho aqui, né, ó, aqui, né. Aqui eu acho que já é um ponto que a gente pode começar a dar uma atenção especialzinha aqui muito rapidamente, porque tem uma ideia da função colocada aqui que eu não sei se é uma ideia tão, né, intuitiva de fato, mas percebe aqui, né, a gente tem um ponto 1, aqui, né, aí aqui a gente tem um ponto que seria o 2, 2, né, depois a gente seguiria aqui para o ponto que seria o 3, 3, né, e então a gente seguiria para esses pontos todos, onde o x é igual ao y, né, aqui para baixo aqui a gente seguiria para o menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Então, todos os valores onde o x e o y são iguais, né? Onde o x e y, eles são iguais, né? Então, é também conhecida essa função como função identidade, né? Uma função do primeiro grau, a função afim, y é igual a x, né? Lembrando que a função afim, ela vai ser definida depois como um ax mais b, de tal modo que o a pertence aos reais diferente de zero, e o b pertence aos reais, né, quaisquer que sejam esses números reais, né. Então, a gente está falando de uma função, né, y igual a x. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que o a é igual a 1, né, coeficiente angular é igual a 1, e o b, né, coeficiente linear é igual a 0, né, porque quando o x é 0, ele passa exatamente na origem, né, passa ali, ó, também no 0, 0, né. Então isso é uma coisa importante de lembrar aí também, acho que já é bacana de ressaltar, porque essa relação vai ser esse trecho daqui da y igual a x que está dentro do retângulo, né? Então todos os pontos aqui, né? Por que não colocou só alguns pontos? Porque, ó, 1 e 1 vale, mas 1,00001 e 1,00001 também vale, né? E aí, tipo, todos os números que estão aqui depois do 1 aqui embaixo estão valendo, todos os números antes do 2, né? Todos os números antes do 2 depois do 1 aqui embaixo estão valendo. Então, para contar todos esses pontos, eu pego a reta toda, porque todos os pontos vão estar nessa reta. Então, a relação, né? A relação aqui, essa R, né? Essa R que está contida, né? Elemento aqui do produto cartesiano AB, de tal modo que essa R vai ser, né? A característica dela é y igual a x, ela é essa reta daqui de dentro do retângulo. Então, bacana, né? Firmeza legal. Aí eu acho que... Aí daí, ó, os exercícios aí, né? Os exercícios bacanas e tal, que eu não vou fazer tudo. Por quê? Porque eu não quero fazer, sobretudo essas partes aí, que vão pedir gráfico. Tá? Por que eu não quero fazer o gráfico? Eu acho que gráfico é uma coisa que a escola até passou um pouco assim na vida da gente, e a gente sabe até mexer um pouquinho uma coisa ou outra, pelo menos para montar no plano cartesiano. E eu acho que se não souber, gente, de fato, dá para voltar ali em cima ali e tentar entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Porque a gente tem uns gráficos ali de exemplo e tal, então eu acho que pode ajudar. Aqui eu vou tentar, né, só dar um zoom aqui para fazer um pouquinho desse negócio aí, né? Então vamos pegar ali, temos exemplos aqui bastante, eu diria até que práticos, né? Deixa eu ver se essa altura está ok para escrever. Tá, acho que essa altura está ok para escrever, né? Bom, se sair feia a letra, vocês perdoam. É isso mesmo que acontece, né? Então no A100, né? A100 ficou engraçado assim, né? Mas aqui o A100A. Então a gente tem ali, né, o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1, 2, né? E o conjunto menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4, né? Definidas por. Aí a gente tem ali que a primeira relação R, né? X está relacionado com R se somente se o X mais Y for igual a 2. Então colocar aqui que a nossa relação R, né? Ela também pode ser representada pelos pares ordenados x e y, né? Pertencentes aí ao nosso A cartesiano B, de tal modo que, né, o x
mais o y seja igual a 2, né? Isso é o R, né? Isso é aquele R que está, né, situado aqui no meio, aqui entre o nosso x e y, né? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira aí. Porque a gente está pensando, né, quais valores ali que se a gente somar dá 2, né? Quais valores? Quais são os pares ordenados, né? Ou seja, o que, que vai ser a nossa R, né, com os elementos descritos aqui, né? Então, assim, a gente pode pensar de algumas maneiras, né? Se eu fixar ali o valor de x, então eu vou fixar o menos 2. O menos 2, com o que o menos 2, quando eu somo, tem algum valor lá em y que quando eu somar dá 2? Pô, eu tenho 4, né? E quando eu fizer menos 2 mais 4 vai dar 2. Tem mais algum outro valor? Bom, não, né? Porque se eu fixei o menos 2, não pode ter mais nenhum outro valor que dê o mesmo resultado, né? Então tá dado aqui. Bom, então o menos 1. E o menos 1, o que, que vai acontecer? Olha lá o menos 1. Estava lá na ponta 4, então o menos 1 vai com 3, queridão. Olha lá o menos 1 com 3. E o 0, adivinha com que o 0 vai? O 0 vai com 2, né? Olha aí que bacana. E o 1 vai com quem? O 1 vai com menos 1. Por que o 1 vai com menos 1? Porque você vai dar certo isso? Você acha que vai dar certo isso? Não vai dar certo isso, né? 1 não pode ir com menos 1, porque senão isso aqui vai dar 0, né? Então a gente não pode ter mais um 1 com menos 1. Mas a gente pode ter um 1 com menos 3, né? Cachoeira. A gente pode ter... A gente não tem 0 lá no outro, né? É uma pena. Bom, é uma pena, né? Então assim, o 0, ele não vai poder ir com mais nada. E o 1? O 1, ele vai poder, né, tanto ir com o menos 3, quanto o 1 também pode ir com o 1, né? Então você tem um valor negativo e você tem um valor positivo, né? Olha o menos 2 lá. O 2 ele pode ir com 4, ele pode ir com mais algum, que é a soma, de modo que a soma de 2, ele poderia ir com 6, com 6, né? Eu só na minha vida, assim, né? Mas, ó, x sendo menos 2, ele tem o y, tem que dar 4, né? Agora ali, quando a gente tem o x sendo o 1, né? Então, assim, vamos lá, vamos colocar o menos 2 no lugar do x. Então, menos 2 no lugar do x mais y é igual a 2, né? Então, isso implica que y é igual a 4, né? Suavidade. Só que quando o x está valendo ali 1, né? Então, 1 mais y é igual a 2. Bom, isso aqui implica, né, que o y é igual a 2 menos 1, que a gente chama de 1, né? Então, isso tá bacana, isso tá beleza. Só que olha só uma coisa que é muito doida também, né? O menos y é igual a menos 1, né? Isso é uma coisa que a gente pode pensar, o processo inverso, né? Mas enfim, eu já estou até me estendendo muito mais do que eu deveria. Bom, menos 2 só dá com 4, menos 1 só dá com 3, né? Para soma dá 2, o 0 ali tem que dar com 2. O 1, né? O 1 e o menos 3 vai poder, o 1 e o menos 3 não vai poder, né? Exatamente isso, a gente tem um oposto ali, né? Vocês viram que quando você tem um menos y, e o y igual a 1, menos y dá menos 1, né? Então a gente teria o oposto. Então isso daqui, ó, 1 e menos 3 não dá 2, né? Não dá 2, dá menos 2, né? Então a gente não vai ter mais um valor com 1. Então 0, aí depois do 1, a gente só vai ter lá no outro conjunto o tal do menos 3, né? E aí a gente meio que acabou, né? Porque o 2... Ah, não, ali tem um 2 também, né? Então o 2 não tem o 2, né? Imagina, não tem o 2, porque a somada 2 tinha que dar 3, né? Então esse daqui vai ser o R, né? Esses são os 4 pares ordenados aí de R. Tudo bem? Tudo bem? Não tá tudo bem, né? Aqui continua também, ó. Ó, aqui tá errado, o menos 3, não, o menos 3 dá menos 2 também. E aí, vacilão. Tudo bem, gente, tudo bem. Que é isso, né? A distância depois ela fica positiva, né? Então o maior número ele vai ter que ser positivo. Não dá nem pra brincar mais com isso. Pô, que pena, né? Enfim, então esse vai ser o R. Então vamos ali pro B, né? O que vai ser o B? Cadê o B lá? X ao quadrado é igual a Y, né? Então pega lá o B, ó, o S, né? B é o conjunto S aqui, de tal modo, né? X, Y pertence a XB, né? A cartesiana B, de tal modo que x ao quadrado, opa, não é mais x ao quadrado,
é igual a y. X ao quadrado é igual a y. Isso é igual a mesma coisa que... Ó, o 2 ao o menos 2, vamos pegar aqui, né? Eu vou colocar aqui embaixo. O S vai ser formado pelos pares ordenados. Quais pares ordenados? Precisava de um apoio menor aqui, eu acho. Quais pares ordenados vão formar o S? Cadê? Ó, x ao quadrado é igual a y, né? Então, x ao quadrado é igual a y. Então, ó, menos 2 ao quadrado é igual a 4, né? Então, menos 2 e o 4 tá valendo. O menos 1 ao quadrado é igual a 1, né? Então, menos 1 e o 1 tá valendo. O 0 ao quadrado é igual a 0, não tem 0 lá, então firmeza. 1 ao quadrado é igual a 1, então 1 não tá valendo. O 2 ao quadrado é igual a 4, então 2 e 4 tá valendo também. Então essa é a relação S, né? Então eu percebo isso, né? Isso é uma função, né? Tipo, e se eu quiser chamar essa relação S de S de x é igual a x ao quadrado, né? Bom, pronto, é uma função. A gente tem uma função, né? A gente tem uma função onde o domínio dessa função é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Mas a gente não está querendo falar disso agora, né? Mas até aqui também, né? Ó, tipo, a gente tem aqui, né? R de x, né? E que R de x isola o y, tem que R de x vai ser 2 menos x. É a partir de 2 menos x que a gente vai ter os valores de y, né? Então, é um pouco disso aí que a gente está tratando, assim. Acho que eu vou deixar aqui, porque realmente pode facilitar um pouco o entendimento depois, né? Sobretudo quando a gente chegar em função. Então, vamos descer um pouquinho aqui. Esse negócio vai ser longo, né? Acho que vocês já puderam reparar aí. Puta que pariu, o negócio começou a arrastar ali só porque tem a perninha do X no negócio. Tá de sacanagem, né? Vou colocar um pouquinho pro lado aqui. Fazer o X aqui de novo. E agora sim, vamos descer para continuar. Essa é aquela hora do vídeo que você pode dar uma puladinha, né? Dar uma adiada e tal, né? Tô tendo que assistir aula online também, na graduação. Eu tô achando um grande porre a aula online. Acontece, né? Eu estou tendo aula ainda de função de continha. Imagina ter aula de psicanálise, política, economia à distância. Não tá sendo legal, gente. Mas enfim, é isso, né? A gente vai tentando. Então, ó, exercício C, relação T, o módulo, relação T. Relação T vai dizer, né, que os pares ordenados que estão aqui, né, pertencentes a xb, né, são de tal modo que o módulo dos valores de x é exatamente igual aos módulos dos valores de y, né? Lembra lá, o que é o módulo, né? Vamos fazer aqui o módulo de x, né? O que é um módulo de x? Sendo x um número real. Módulo de x é o seguinte, parceiro. Se o bagulho for, se x for maior ou igual a 0, é x. Se o x for menor do que 0, é menos x. Ai, Lucas, então aquele negócio do 7, ele é igual a 7, por quê? Porque ele está aqui dentro, né? Ele é maior do que o 0. Pô, Lucas, e se eu pensar o menos 15, ele vai ser 15? Por quê? Por quê? Porque eu falei que quando ele é negativo, ó, se ele for menor do que 0, ele sai como o oposto dele, né? Então aqui também a gente podia até escrever assim, isso daqui é igual a, igual a menos ou menos 15, né? Que é o valor que está ali dentro. Então isso daqui é igual a 15, né? Então um pouco dessa ideia. O número vai ser, pensando no módulo só em relação numérica, né, diretamente, números explícitos, o módulo é um número positivo, né? É o valor, ele de qualquer forma vai ser maior do que 0 quando sair do módulo, né? É o valor absoluto. O dito valor absoluto. Que a gente usa também para distância, né? Para outras coisas. Então, ó, o que a gente tem ali na T? A relação T aqui, T grande. Módulo de menos 2 é igual a 2. Então, menos 2 e 2 vai estar aqui no nosso conjuntinho. Menos 1 e 1 está aqui também. 1 e 1 está aqui também. 2 e 2 está aqui também, né?
o módulo desses números são iguais, né? A gente não tem o zero ali, então não tem como ter o módulo. Então vamos lá, outras coisas, né? Então ali, ó, x menos y ao quadrado é igual a 1, x mais... Então ali, ó, gente, vai fazendo aí, né? Eu fiz a PAC, você acha que vocês conseguem fazer bem de boa isso daí? Enfim, acho que vocês conseguem fazer de boa, né? Bom, o que estamos pensando aqui, né? Só uma coisa ali, eu vou só comentar aí. Ó, AD, né? A soma dá maior do que 2, né? Vou fazer, não sei se eu faço muito... Gente, a soma dá maior do que 2, ó. Se vocês pegarem lá, por exemplo, menos 2, tem algum número lá que dá maior do que 2? Tem, né? Porque se você... Não tem, né, na verdade. Porque se pegar o 4 já dá 2, né? Então menos 2 não vai ter par com ninguém. O menos 1, se você pegar o 3, aí dá 2 exato. Então tem o 4. Então o menos 1 e o 4 está contando. O 0 e o 3, o 0 e o 4 está contando. O 1 e o 3, o 1 e o 2, o 1 e o 4 está contando. O 2 e o 1, o 2 e o 2, o 2 e o 3, o 2 e o 4 também está contando ali no exercício D, né? Ali na outra, a gente tem ali no E, né? Eu queria só deixar aqui uma OBS aqui, né, já aproveitar o gancho aí dessa E, que a W ali, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que o x menos y ao quadrado é igual a 1, né? Isso pode implicar que o x menos y, ele tem que ser igual a mais ou menos 1, né? Se tirar a raiz de 1, mais ou menos 1. Então, os valores aí que a distância der mais 1 ou menos 1, tá valendo ali para a coordenada x, y, né? Então, eu vou só deixar essa pequena OBS aqui no exercício E aí, para quem quiser se divertir aí com a brincadeira. Então, ali, ó, exercício 101, puxando mais um pouco aí para frente, exercício ali 101, dado o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, enumerar os pares ordenados, construir o gráfico cartesiano de R em relação a A, dado que R vai ser o seguinte, parceiro, o MDC de XY é 2. Então, olha lá o A101, né? Então, o A101, né? Ele dá ali o R, ó o R lá, ó o R, que bacana. MDC, né? Aí vocês podem até colocar, assim, pensar no exercício aqui, que está escrito ali, X está relacionado com Y, C, somente C, o MDC de XY é igual a 2. Né? Máximo divisor comum de XY é igual a 2. Tudo bem? Tudo bem? Espero que tudo bem, né? Tá ligado? Então o que vai ser, que vai acontecer esse negócio aí, hein? Ai meu Deus, eu tô apagando coisa errada ali. Onde o MDC dá 2? Máximo divisor comum dá 2 lá. Sendo que você está só em relação ao próprio A, né? É A2, né? Então, o máximo divisor comum, ó, você tem 1, né? 1, né? Máximo divisor comum, quem divide 1? O próprio 1 divide 1, só 1 divide 1, né? Só 1 divide 1, gente, infelizmente só 1 divide 1, né? Não pode dividir 1 com outra coisa, né? Maior que 1, porque senão ele não dá um número inteiro, né? É justamente isso, né? Você não dá um número inteiro, né? Você, né, não dá para dividir. Então, 1 não dá. Beleza, o 2 dá com 1, o MDC de 2 e o máximo divisor comum de 2 não é 2, né? Por quê? Porque 2 não divide 1. Então, MDC de 2 e 2, então 2 e 2 vale. Então, já vamos colocar aqui na nossa relação A, que 2 e 2 tá valendo pra nós, olha aí. 2 e 3 tem MDC 2, 2 e 3 não tem. Porque é isso que eu tô pensando, né, gente? Ó, MDC, aí eu tô pensando ali, ó, de 2 e 2 é igual a 2, né? MDC de 2 e 3 é igual a quanto? É igual a 1, né? Porque eles são primos entre si, né? MDC de 2 e 4. MDC de 2 e 4 é 2. MDC de 2 e 6 é 2 também, né? Então, assim, o 2 e o 6, por exemplo, ali, ó, o 2 e o 2 entra, o 2 e o 4 entrou também. Opa, aqui, ó. E o 2 e o 6 entrou também. Tem mais coisa? Bom, vamos ver, né? O 4 e o 6, por exemplo, né? O 3 e o 6, eles têm o 3 como base de divisor comum, né? O 4 com o 5 não tem, com o 6 ele tem o 2. Então, o MDC, né? MDC de 4 e 6 é também igual a 2, né?
Então vamos colocar aqui no nosso conjunto também o 4 e o 6. Então tá dada aí a nossa relação R. A nossa relação R. Esta relação R, tudo bem? Relação R, né? Esse negócio aí. Aí eu queria pensar um pouquinho aqui, né? Só pensar mais um pouquinho. O 103 ali, ó, é bem bacana também, viu? Quem quiser fazer o 103, né? Circunferência de raio 5, né? E aí você vai pegar os pontos aí x, y. Bom, para dar 5 ao quadrado, você tem que ter 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Sendo que ali são os valores de menos 7 a 7, né? Então você vai ter menos 3 e 4, menos 3 e menos 4, 3 e 4 e 3 e menos 4. Esses serão os valores aí, né, da sua relação R ali no 103. Então não vou nem puxar tanto para esse exercício aí, porque eu acho que já vai tomar um tempo a mais assim também. E aí eu estou fazendo esses aqui que parece que são mais rápidos. Não tinha feito antes, né, mas tinha passado um olho assim para dar uma olhada. Então ali, ó, primos entre si, relação R. Então vamos lá, relação R. O que é um número ser primo entre si com o outro, né? Então a gente diz assim, ó, que o A, B são primos entre si, C e somente C, né? C e somente C, o MDC de A e B for igual a 1, né? Máximo divisor comum desses dois valores, né? Tendo que, né, aqui não coloquei aqui, mais A e B, né, pertencente aí aos inteiros, né? Então vamos deixar essa memória aqui, né, pra gente se orientar, para quem tem dúvida aí nos dá uma orientada. Então MDC vai ser igual a 1, né? Então, ó, a gente está pensando no conjunto ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Bom, o próprio 1, né, você não tem lá, porque assim, o 1, né? 1 é primo. Bom, N é primo, né? Primo. Se, né? C e somente C, né? Se N, né, for inteiro, né? Começa por aí. E os divisores, né? O conjunto dos divisores do N for característico por... For característico. For formado, for composto por mais ou menos 1 e mais ou menos N, né? Então, se a gente pegar essa definição aqui para números primos, vocês veem que o número 1 já não entra, né? Porque ali você vai ter um único divisor aí. Você tem que, o conjunto dos divisores é um conjunto não unitário, né? Você tem o 1 e o N. Então, a gente vai considerar aqui, vamos tomar assim, combinado nosso, que o 1 não é primo não vou considerar um primo não. Então, assim, o 2 e o 2, né? O 2 e o 2, eles são primos entre si, mas tem justamente o 2 que divide eles, né? Então não dá para ser primo entre si. Mas o 2 e o 3 já dá, né? O 2 e o 3 são primos entre si, né? E o 2 e o 4 é primo entre si? Não, porque tem o 2, né? Não é só um MDC. E o 2 e o 5 é? O 2 e o 5 só tem o 1 como máximo divisor comum. E aí a gente vai seguindo aqui a brincadeira, né? Então o 2, ó, o 3 e o 2, o 3 e o 2. 3 e o 2 também, né? 3 e o 2, assim como o 3 e o 5. Nossa, nem precisa do 3 e o 5 direto, né? Já pôr o 3 e o 4 também aqui, né? Aí firmeza também entra aqui o 3 e o 5. Aí também vai entrar coisa pra caramba aqui, né? Aí vai entrar o 4 e o 3, né? O 4 e o 3 também vai entrar. 4 e o 3. Vixe, Maria, nossa Senhora. Vai entrar um monte aqui, ó. Vai entrar o 4 e o 3 não vai, já foi. O 4 não vai, o 4 e o 5 vai também. O 4 e o 6 não vai, né? Porque aí o MDC dá 2, né? Que a gente viu ali no exercício anterior. A gente vai pro 5, aí o 5 e o 2 vai entrar, né? O 5 e o 3 também vai entrar. O 5 e o 4 vai entrar também. E o 5 e o 6 vai entrar. Bem como o 6 e o 5, né? Ó, eu vou... Pera aí, deixa eu popular aqui, que senão vai arrastar junto, senão pronto. Pronto. Bacana, né? Espero não ter me equivocado aqui, errado, esquecido algum par ordenado, né? Então, o 2 com 3, o 2 com 5, aí o 2 não dá nem com o próprio 2, nem com 4, nem com 6, né, de fato.
O 3 rola com 2, o 3 rola com 4 e rola com 5. 3 com 2, 3 com 4, 3 com 5. O 4 vai com 3, com 5, né? E não vai nem com 6, nem com 2, nem... O 5 vai... Então aí, primos entre si, né? Primos entre si. E aí, contando que primos entre si, né? O MDC é 1, então todo número é primo de 1, né? Então tem isso também, né? Se a gente tomar essa consideração aqui, né? De A e B são primos entre si, se somente se o MDC de A e B for igual a 1, bom, qual é o máximo divisor comum de 5 e 1, né? É o 1, né? Qual é o máximo divisor comum de 4 e 1? É o 1 também, né? Só que a gente está pensando nesses números primos, eu estou não colocando 1 aqui, gente. Eu gostaria até de ver se o IES vai considerar. Provavelmente vai considerar, eu já vou adiantando porque, né, ele acaba sendo para ordenado também. Mas eu tava não querendo considerar 1 nesse negócio porque, pô, sei lá porque aí não gosto do 1 não, tá ligado? Eu não queria considerar, mas porque o 1 é meio... Acredito que ele seja óbvio, assim, mas eu só tô acreditando de uma maneira talvez muito equivocada. Qual é o número do exercício 101, né? 101 aqui nos testes. Vamos ver aqui o que o IES coloca aqui, ó, no 101. Aqui no 101. Ó, 2 e 2, 2 e 4. A101. Não estamos falando do A101, estamos falando do A102, né? Puta que pariu, é sério que ele manda essa aqui? Nossa, ele mandou só a representação do plano cartesiano. Ah, ele pediu o plano cartesiano, né? Construir o gráfico cartesiano. Puta, velho. Então, mas olha aqui, ó. Ele considerou 1, tá vendo aqui, ó? 1 e 1, 2 e 1, 3 e 1. Todos os números com 1, tá vendo? Todas as bolinhas aqui com 1, ó. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Então a relação R, depois entra os outros, né? 6 e 5 aqui, 5 e 6 aqui, né? O 6 e 6 não tá vendo? Aí, tipo, aqui então, eu não coloquei, mas devia ter colocado que esse conjunto ali, né, tem que colocar todos os números uns. Vou colocar aqui por causa do que o IES, né, eu considero bastante o IES aí, ele faz uns gabaritos bacanas também. Então, o 1 e o 2, o 1 e o 3, mas como eu já havia falado, gente, o 1, né, ele vai ser primo entre si de todos os outros números, né, porque o máximo divisor comum vai ser sempre ele mesmo. O 1 e o 5, o 1 e o 6, né? Então aqui acabaria o nosso conjunto R. Bacana, legal, firmeza, né? Aí continua aí, vamos voltar aqui para a parte teórica, vamos ver quanto tempo está esse negócio aqui, apesar de estar gigantesco já, 42 minutos, sem problema nenhum, vamos voltar para a parte teórica, isso aqui vai ficar grande mesmo, quero ver como você pode depois subir para a internet esse negócio. Não é aqui, isso que eu quero. Estava mais ou menos na onde? Página 40, eu acho. Página 40. Aqui a gente tem isso. Aí aqui, ó, aqui a gente entra na parte de domínio e imagem, tá vendo? Depois aqui já é relação inversa. Eu não quero falar disso, quero falar só de domínio e imagem. Que aí é uma das outras partes aqui que são bem importantes para nós aqui, né? Então aqui, ó, no material que é bem objetivo, né, bastante objetivo mesmo, assim, vai trazer aqui a ideia de contradomínio, né? Se f é uma aplicação, uma função de A em B, então o conjunto de partida A vai ser o domínio, né, de aplicação. Aí se a relação é chamada de f, a gente chama de domínio de f, simboliza aqui pelo df, né? Então o df vai ser o A, que é o conjunto de partida. O conjunto de contrapartida é o contradomínio, a gente chama de C, D, aí coloca aqui entre parênteses a função, né? Nesse caso a função é f, então C, D de f, né? Contradomínio de f, vai ser o conjunto B. Aí o conjunto dos domínios, dos valores do domínio que está, dos valores do contradomínio que estão associados com o valor do domínio, a gente vai chamar de imagem, né? Então, a cada f de x, y, esse negocinho que está aqui depois, né? Aí vai estar aqui, ó. A imagem, essa frase é importante, a imagem de f, né? São todos os valores de y pertencentes a b, né? De tal modo, né? Tal que existem elementos do domínio, né? X pertencentes a A, tal que novamente aqui o y é igual a f de x. Né? Então, você tem um elemento y lá, ele tem que ser igual à função relacionada a x, ou seja, relacionada a algum ponto do domínio. Esse ponto tem que estar no conjunto A. Né? O A tem que ser, o A tem 1, 2 e 3, então, essa f de x, esse y tem que estar relacionado ou com f de 1, ou f de 2, ou f de 3, não pode estar relacionado com f de qualquer outra coisa. Tá bom?
Então, aí, ó, pela própria definição de imagem, decorre que aqui tem um gráficozinho explicando, né, ó, o domínio está aqui, é esse negócio verde todo, não importa qual elemento que seja, x que eu pego aqui, isso me leva no f de x que está lá. O contradomínio é todo esse espaço verde, a imagem é só esse pontinho aqui, tá ligado? Que tem o f de x aqui, ó. Só esse pontinho, só isso é a imagem. Então a imagem, ela sempre vai estar contida no contradomínio, tudo bem? Isso é uma coisa que a gente define também. Então aqui, ó, aqui em relação ao eixo x, a gente vai ter o domínio, né, que é o a, o domínio da função aqui, ó, esse intervalo aqui, qualquer valor de x que você quiser, né? O x é o domínio de fato aqui. E aí você tem a função aqui, ó, você tem que a imagem é todo b, o b é desse risquinho aqui de cima até esse risquinho de baixo. Tudo isso aqui é o b. Só que é só quando você tem gráfico aqui, ó, que você vai ter um xzinho, você vai subir aqui e ele vai me dar um f desse xzinho aqui. Você vai dar um azinho aqui, ó, no x aqui, aí você vai vir aqui no gráfico e vai ter um f de azinho aqui. Então, só nesse intervalo verdinho aqui, que a gente vai ter a imagem da função, né? Então, é diferente do contradomínio. O contradomínio é tudo aqui, a imagem é só esse negócio aqui, né? Na parábola fica bastante perceptível, né? Você vai ter a reta, né? Pega de mais infinito a menos infinito, né? Descendo, subindo, que faz. A parábola vai ter um ponto que ela não vai pegar desse ponto para baixo, ou vai ter um ponto assim que ela não vai pegar desse ponto para cima, né? E aí você vai ver que o contradomínio da parábola geralmente está nos reais, aí a parábola não vai pegar o contradomínio todo, né? Porque a gente vai dizer que ela não é uma função sobrejetiva, né? Mas enfim. Então aqui, ó, o A é 1, 2, 3, o B 0, 2, 4, 6, 8, né? Aí fala que F é a função de A em B, de tal modo que para cada elemento de Y, o que vai estar associado com ele é o dobro dos elementos de X, né? Então a cada 2x a gente tem um Yzinho. Então a F de X é igual a cada 2 vezes o X, né? Então 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 2, né? Que está ali o valor de A. Então essa F, que é a relação, né, a relação que a gente está fazendo, vai ser formada pelos pares de ordenados x e y, que estão no produto cartesiano AB, tal que y é igual a 2x, né? O que eu tinha descrito lá na ideia da função, né? Eu falei, ó, a função, aqui a característica do conjunto é a função, né? Basicamente, coisa que a gente usa aí para fazer as continhas. Então aqui, aí continua as continhas, chama também, ó, esse par ordenado também pode ser escrito como x e f de x, ó, porque se y é igual a f de x, então eu posso pôr x e f de x, né, a mesma coisa, de tal modo que f de x é igual a 2x, igual y é igual a 2x, né, então f de x é igual a y, né, de fato está tomado ali, ó. Então percebe, o domínio é todo 1, 2 e 3, o contradomínio é tudo que deu no conjunto B, né, 0, 2, 4, 6 e 8, mas o 2 vezes 2 dá o 4, né? O 2 vezes 1 dá o 2 e o 2 vezes 3 dá o 6. Então a imagem é só esses valores aqui que está contida no contradomínio, que é esse conjunto aqui de cima, né? Então, firmeza. Aí tem as notações, né? Bom, a gente vai indicar o domínio e o contradomínio. F é a relação, né? A relação que a gente chama de função, e a gente fala que é de A em B, né? A é domínio, B é contradomínio, né? Também a gente pode indicar aqui o domínio A, né? Ele está aplicado aqui no contradomínio B, através da relação F, que é a função, né? Então, firmeza, né? Firmeza. Outra coisa aqui que é importante, né? Aí tem um diagrama de flechas aqui. Aí você vê, ó, do A só tá saindo uma setinha para cada, né? Indo lá pro outro, só tá saindo uma setinha aqui na relação, né? Ó, percebe que aqui, ó, você tem uma relação saindo de cada pontinho daqui para lá, mas você tem um ponto aqui no domínio, né? Aqui no 2, ó, que tá fora da relação, não tá relacionado com nenhum elemento de lá. Então isso não é uma função. Assim como aqui você tem dois elementinhos que estão relacionados. É uma relação? É uma relação. Seria um par ordenado? Seria um par ordenado. Mas é uma função, né? É um par ordenado de modo que seja uma função? Não é uma função, porque de um valor do domínio você está chegando em dois valores aqui do contradomínio. Aqui é função, aqui é função. E aí, a partir disso, né, a partir do domínio e contradomínio, a gente volta um pouco aqui, né, para um resumo rapidíssimo da ideia de função, né, que vai vir um pouco depois, um pouco mais de detalhe, né. Mas aqui, ó, a f, né, é uma função, é relação binária, né, diz que é uma aplicação de A em B, f é uma função definida com A, de A com valores em B, né, A sendo domínio, B sendo contradomínio. Todo valor em A, todo elemento do domínio se relaciona com algum valor do contradomínio, né. Cada elemento se relaciona com um único, ó, tá vendo? Cada x pertencente a que se relaciona-se com um único, né? E por isso que é uma setinha só, né? Por isso que é uma setinha só, por isso que aqui no gráfico depois a gente vai ver que quando a gente faz uma reta paralela aqui ao y e você cruza o gráfico duas vezes, porra, não é uma função, porque você tem um único x e você tem dois f de x para esse único x. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver, né?
se x e y que pertence a f, então y é a imagem de x pela aplicação de f, nananana. E aí aqui é uma coisa que eu acho importante, que vai falando ali dessa relação de função. E eu só quero voltar um pouco aqui nessa parte de domínio contra domínio, fazer uns exercicinhos. Depois, deixa eu ver quanto tempo vai dar isso, acho que essa aula vai ficar grande pra caramba, 50 minutos, acho que não vai tanto não. Eu quero falar aqui do domínio contra domínio, fazer um pouquinho desses exercícios aqui, e depois utilizar isso aqui nos exercícios do vestibular, né, fazer alguns aí, meus soltos aí, não sei lá, para ver como é que isso vai se aplicar, né. Então, firmeza, ali, domínio, né, domínio e imagem. Então, se já é uma relação de A em B, né, a gente vai chamar domínio da R, né, o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, os valores de abscissa, né, os valores que estavam aqui, x pertencentes a A, né. Então, ó, x pertence a D, né, ou seja, x é o domínio, né, de Fá de D, ele é elemento de D, né, cada xzinho, cada valor de abscissa, ele é elemento de D, onde D é o domínio, né, sem somente ser existir um y, né, esse negócio aqui, existir um y, né, e este y for elemento de B, né, este y que existe, esse y que existe, ele é elemento de B, de tal modo que o par ordenado xy, desse x que está em D, e deste y que existe, que está em B, ele vai pertencer à relação R, né, ele vai pertencer à relação R, ó, percebe que o x vai ser domínio, e o y aqui, né, ele está ocupando o papel do contradomínio, que na sequência aqui, ó, chama-se imagem de R, o conjunto, né, IM aqui de todos os segmentos, né, todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, Y pertence à imagem, né, ele está lá em B, né, lembra que a imagem está em B, né, mas o Y que pertence a IM, que pertence à imagem, né, então o Y vai estar a coisa da imagem, está relacionado à imagem, ele pertence à imagem, né, essa relação, ele pertence a mais sem somente existe um x, né, esse x que é um elemento de A, né, de tal modo que esse par ordenado x e y pertence à relação, que a relação depois a gente vai me chamar de função também, né. Decorre da definição que o domínio está contido em A e que a imagem está contida em B, né. Então, firmeza. Aí aqui vai trazer uns exemplinhos, um exemplinho bacaninha aqui, ó. Então, A é 0, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fala assim, R vai ser a relação, né, desse produto cartesiano aqui, né, vai ser elemento desse produto aqui, lá. Lembra o produto cartesiano vai ser 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 6, então todos relacionados, todos os elementos daqui relacionados com os elementos daqui, sendo que os elementos daqui são os valores de abscissa, são os valores relacionados a x, né, e aí a gente vai ter que o y tem que ser múltiplo do x, para esses pares ordenados valerem aqui na nossa relação R, né. Então, o 1, né, por exemplo, aqui, né, o y tem que ser múltiplo. Então, 1 é múltiplo de alguma coisa que está lá? Não. O 2 é múltiplo de alguma coisa que está lá? O 2 é múltiplo do 2, né. Então, o 2 é múltiplo do 2, porque 2 vezes 1 é 2, então firmeza. O 2 aqui é múltiplo de mais alguma coisa lá? Não. O 3 é múltiplo do quê? Do 3, né. O 4 é múltiplo do quê? É múltiplo do 2, mas também é múltiplo do próprio 4 que está ali, né. Então, e o 3, né? O 3 ele vai estar relacionado com o quê, né? Em relação a x. Então, é um pouco dessas coisas que a gente está fazendo, tudo bem? É um pouco desses negócios que a gente está fazendo. Ó, o 6 é múltiplo do 2, é múltiplo do 3 também, né? Então, você vai ter o par ordenado 2 e 6, 3 e 6. Então, você vai ter todos os pares ordenados que estão aqui, né? Então, o domínio, percebe? O domínio é um ponto de partida, né? O domínio, nesse caso aí, você só vai ter elementos no contradomínio, né, que são elementos relacionados, né, a imagem são elementos relacionados com pontos do domínio. Então, o 0 não conta, né? O 0 não vai estar relacionado lá com a imagem. Não tem nenhum número lá que é múltiplo de 0, porque só o 0 é múltiplo de 0, né? Então, você vai ter aqui, que aqui, ó, você não tem no domínio o 0. Você tem 2, 3, 4. É daqui que você está saindo. Para onde você está indo no contradomínio que é do 1 ao 6? Você só vai para o 2, o 3, o 4 e o 6. Então, isso vai ser a imagem, né, que é a imagem da relação, que é a imagem da nossa função. Aí aqui dá um outro exemplo, né, dá um plano, o produto cartesiano aqui, né, no intervalo fechado de 1 a 3, intervalo fechado de 1 a 4, dá esse retângulo aqui, né, de altura 3 e base 2 aqui, e a relação vai ser y igual a 2x, né. Então percebe assim, o y igual a 2x é essa reta que está aqui, né, ó. Essa reta que está aqui, ó, vocês estão vendo a reta que está aqui. Eu vou tirar um print ali, né, porque aqui já vão ter alguns exercícios aí que dá pra gente dar uma aproveitada, uma comentada aí no que está sendo feito, né. Eu quero alinhar aqui de tal modo que fique
quase tão grande quanto. Eu acho que passou do tamanho. Aqui, mas aqui já dá pra ler, né, consideravelmente. Bom, então aqui, né, então para aumentar mais um pouquinho aqui. Aquele momento do café, né, aproveita para ir no banheiro e tal, não precisa nem pausar o vídeo, é só o tempo que eu demoro. Então, ó, aqui, o que vamos ter, o que teremos, né? Então a gente tem aqui, ó, a relação ali do retângulo, né? O retângulo ali meio que já está dado aqui, né? Esse retângulozinho. Nossa senhora, ficou péssimo. Os riscos geralmente a gente... sai. Os riscos geralmente a gente faz assim, né? Olha aí que legal. Agora tá, né, do jeito que geralmente faz. Então assim, oh meu Deus do céu. Então, tá aqui. E aí o que a gente tem? A gente tem depois o y igual a 2x, né? Ou seja, né, quando x for 1, o y é 2. Quando x for 2, o y é 4. Quando x for 3, o y é 6, né? Então, ó, perceba que a gente vai ter os pares ordenados aqui, ó. 1, 2, 2, 4, 3, 6. Então, cada valor desse a gente vai ter ali. Aqui no gráfico, a gente tem exatamente aqui representado, né, dentro do retângulo, aqui o tal do 1, 2, né, 1 em relação a x2 em relação a y, e aqui saindo aqui do nosso retângulo exatamente o 2 e 4. E a gente só quer, né, essa daqui é a nossa área. Eita, espirrei. Essa daqui é a nossa área, né, esse retângulo, e a R está dentro dessa área, né? Então é só esse pedaço da reta, todos os pontos que estão aqui na R, né? Então é isso que o exemplo está trazendo aí. Bom, a partir disso, né, desses exemplos aí, fazer ali alguns exercicinhos. Fazer aqui para cima mesmo, né, para não perder muito espaço. Vou colocar um pouquinho pro lado aqui, que não precisa ficar mexendo. Bom, então o que a gente tem ali, né? Exercício 104, o A104. O que a gente tem no A104? Estabelecer o domínio e a imagem das seguintes relações. Então vamos lá. No A, né, o que a gente tem ali? O que vai ser o domínio? O M, domínio. O domínio vai ser, né? Não precisa aqui, para ordenar no domínio. Ó, todos os elementos que estão relacionados a valores em x ali. Então você vai ter o 1 e o 2, né? Esses são os valores de domínio. Aí você tem a imagem, né? O que vai ser a imagem? Conjunto imagem. Bom, os valores que estão relacionados a abscissa. Então, o 1, o 3 e o 4, né? Então, valores do domínio e valores do contradomínio. Aí você tem ali o B, né? O B. Bom, vamos lá. Domínio. Ó, os valores. Menos 2, menos 1, 3 e 2. Menos 2, menos 1, 3 e 2. Esse é o domínio. O que é a imagem? A imagem é 4, 1, menos 7. É só isso, né? 4 e 1 e menos 7. Precisa pôr na ordem decrescente? Precisa não, né? Porque é um conjunto, tanto faz a ordem, né? O conjunto acaba sendo igual. Não é um par ordenado nesse caso, é só o conjunto. Né? Então, 4, 7 e 1, né? Ou menos 7. Eita, tem que colocar esse menos aqui. Menos 7, pronto. Então, o C. 2, 1 e 5, né? Enfim, gente, acho que vocês entenderam, né? Vou fazer o D ali, ó. Acho que o D é o mais interessantinho, porque ele vai trazer um número ali, né? Que é um número irracional. Então, o domínio, né? O que vai ser? O domínio é 1 mais raiz de 2 e 1 menos a raiz de 3. Quanto que a imagem vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 e 1, né?
Raiz de 2 e 1. Ah, firmeza. Aí vai continuando. Né? Estabelecer o domínio e a imagem das relações binárias do exercício A100. Gente, aquele exercício lá de cima, o A100. A gente chegou até a comentar algumas coisas dele aqui, ó. Ó o A100 aqui, tá vendo? A100, ó. Aí tem aqui alguns conjuntos, ó. Não fizemos todos, né? Mas tem aí mais alguns para fazer. Mas é isso, determinar os conjuntos, determinar os valores de domínio e margem desses conjuntos aí. Acho que é um exercício interessante para dar uma treinada também. Exercício 106 fala, sejam os conjuntos aquilo ali, erra a relação binária de modo que x é igual a y ao quadrado, né? X é igual a y ao quadrado. Pede-se enumerar os pares. Gente, ó, vou deixar só a dica aí pro A6. Eu não sei se eu resolvo o A6, se eu deixar a dica. Eu acho que se eu ficar resolvendo tudo, o vídeo vai ficar muito gigante. Eu tenho medo de fazer vídeo muito gigante, porque já é um vídeo, né, de matemática, enfim. Mas assim, ó, imagina aí que no A106, né, o que a gente está pensando ali na relação R? A relação R vai ser o seguinte, são os pares ordenados XY, né, pertencentes ao produto cartesiano de A por B, de tal modo que, olha só, vou fazer uma sacanagemzinha aqui, ó. Prontinho, né? Prontinho. Y tem que ser igual a mais ou menos a raiz de x ao quadrado, né? É isso. É isso. Que acabou o exercício, né? Acabou o exercício. Acabou o exercício. Acabou o exercício. Então assim, ó, quando o y for menos 2, você tem que ver se tem algum número lá, tá ligado? Você tem que ver. Pô, quando o y for menos 2, tem alguma maneira daquilo ali do outro lado, dos valores de x possíveis, isso daqui dá menos 2? Bom, se for o 4 lá dentro da raiz, aí vai sair 2 positivo, e aí dá menos 2. Ih, então o 4 tá valendo. Então o 4 e 2 vai tá valendo também. Então, é esse tipo de exercício, tudo bem? Eu acho que, né, espero que de fato vocês, né, não se entristeçam aí com o fato de eu não fazer esse exercício, porque eu acho que esse exercício não, né, eu não sei. A cada valor lá do x, você coloca em y, eleva ao quadrado o valor de y, que é o valor de b, e vocês vão ter o que vai ser correspondente. Então, ó o y sendo menos 2 o y, né? Então, o y sendo menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, o 4 sendo x, né, e o y sendo menos 2, tá valendo a nossa relação, né? Tá valendo a nossa relação. O y sendo menos 1 ao quadrado, adivinha quanto dá? Dá 1, 1 tá lá dentro, tá valendo a nossa relação também, né? O 0 ao quadrado dá 0, tá valendo a nossa relação. 1 ao quadrado dá 1 de novo. O 2 ao quadrado dá 4 de novo. Então, assim, enfim, né? Dá pra fazer aí o exercício aí, né? Então, eu vou deixar aqui isso daqui. Foi apenas uma sugestão, né? Uma sugestão, uma possibilidade, não, enfim, algo do tipo assim, né? Pode usar assim, mas pode não usar também. Bom, deixa eu ver se tem mais algum exercício do IES aqui na outra página que seja interessante a gente dar um comentário. A relação aqui, ó, dá um retângulozão falando que 2y, né? Repete a representação cartesiana, o domínio e a imagem de R. Caraca. Vamos fazer isso daí muito rápido, esse 107, porque eu acho que esse 107 até que ele vale a pena, né? Então vamos fazer aqui embaixo, aqui, ó, só pra gente fazer um desse, né? Vou fazer a moça. Vou colocar aqui pra baixo. Cadê onde eu vou pôr isso? Vou colocar aqui pra baixo o A107, né? Então vamos copiar aqui o Azão, né? Ele é um intervalo, né? Fechado de 1 a 6. E o Bzão é o intervalo fechado de 1 a 4, né? Intervalos fechados. E R, ó o R, né? O que é R? É definido pelos pares ordenados XY, que pertencem ao produto cartesiano de A por B, de tal modo que o Y é igual a 2x. 2x. Caralho, errei. Esquece o que eu falei. X é igual a 2y.
bacana, né? Podia ter colocado y igual a meio x? Podia ter colocado y igual a meio x, né? Mas eu não vou colocar isso agora, não. Então, assim, vamos pensar aí qual que vai ser a merda no nosso gráfico. O gráfico vai ficar um negócio tipo assim. Eu vou fazer aqui, né? Retinhas relacionadas ordenadas, conhecidas como y. Gente, como y é igual a f de x, se eu quiser colocar aqui f de x também, tá correto, não tem problema nenhum não. Pode colocar f de x em si. E aí depois que a gente fala, vai ser tudo positivo, então eu vou colocar já tudo, um gráfico grandão aqui pro ladinho, sendo aqui os valores em x's. E aí a gente tem que, ó, A é domínio, né? Então A vai do 1 ao 6. Vou fazer o 1 mais ou menos aqui, então 2 esse aqui, o 3 esse aqui, o 4 aqui, o 5 aqui, o 6. Já tá tipo lá na pontinha. Aí o 1 sendo aqui, para formar um quadrado, o 1 ia ser tipo aqui assim, né? O 2 esse aqui, o 3 aqui, o 4 ia ser aqui em cima. Então aqui a gente ia ter essa linha aqui, ó, formada aqui, ó, pontinho aqui. Aí vem aqui, pontinho aqui. Aí vem aqui, ó, segue aqui com um aqui, pontinho aqui. E segue aqui com esse pontinho aqui, né? Fechando aqui o nosso retângulozinho, né? Aonde, né, os vértices do retângulo vão estar exatamente aí nas nossas extremidades aí, né, do retângulo, né? Então aqui é o 1, 1, aqui vai ser o nosso famoso 1, 4, aqui vai ser o nosso famoso 6 e 4, né? Então esse é o nosso retângulozão, A gente quer R. O que é R? R é o que, né? Vou pensar aqui, ó, y é igual a x sobre 2, né? Por quê? Porque esse y é igual, o x é igual a 2y, né? Divide os dois lados por 2. E o que vai dar isso daqui, né? Ó, vai ser o seguinte, quando y for 1, o x vai ser 2. Quando y for 2, o x vai ser 4. Quando y for 3, o x vai ser 6. Tudo bem? Então a gente vai ter aqui os nossos pares. Quais são os nossos pares? X valendo 2, y valendo 1, x valendo 4, y valendo 2, x valendo 3, y valendo, x valendo 6, y valendo 3, né? Ciladinha, hein? Quase uma cilada ali, deu errado. Com isso daqui a gente já resolve a nossa questão? Eu não sei se resolve não, viu? Mas eu acho que resolve sim, né? Eu não sei se resolve não, mas acho que resolve sim. Ó, quando o x está no 1, né? É importante saber quando o x está no 1. Quando o x está no 1, o que vai acontecer com o y? O y vai estar no meio, né? Então, quando o y for meio, o x vai estar no 1, né? Porque meio é igual a meio, né? De fato. Então, aqui bateu, né? Ó, lembra sempre, valores de y aqui, valor de x aqui, né? Isso daqui é o valor todo de y, o valor de x. Lembra que o que eu estou usando é essa função aqui, tá bom? Valores de y e valores de x. Então, ó, quando está no 1, isso está no meio, né? Então, quando está no x aqui, ó, vou marcar os pontinhos. Quando está no 1, o x está aqui no meio, tá ligado? Só que assim, isso não faz parte do retângulo ainda não. Então, eu quero saber quando. Quando entra no retângulo? Quando o y está valendo 1, né? Porque aí a retinha chegou aqui. Então, ó, ela sai do 0, 0, né? Sai do 0, 0, né? Porque quando o y é 0, x é 0. Então, ela sai do 0, 0. Aí ela cruza aqui o 1, ó. Quando o x é 1, o y é o quê? Quando o x é 1, o y é o quê? O y é o x é 1, o y é 2? É isso que vocês estão me dizendo? Quando o x é 1, o y é meio, né? O y é meio, tá vendo? Quando o x é 1, o y é meio. Tá aqui, ó, na nossa função, aqui, ó. Se pôr 1 aqui no valor de x, y igual a meio. Então aqui, né, vai estar, tipo, sei lá, aqui na metade, assim. Então você vai ter uma reta que vai vir daqui e ela vai acompanhar, né, esses pontinhos assim. Algo aparentemente perto disso, né? Aonde? Quando que ela vai entrar aqui? Que ponto é esse? Bom, aqui é quando o y está no 1. Quando o y está no 1, a gente viu ali do lado que o x vai estar na onde? No 2. E quando o y, né? Quando o x, né? Ó, o x sai aqui no 6, né? Então, quando o x está no 6, o y está na onde? No 3, a gente viu ali, né? Então, esse ponto aqui vai ser o 2 e 1. E esse ponto aqui vai ser o 6 e 3, né? E o 4 e o 2? Bom, o 4 e o 2 tem algum lugar aqui no meio, né? O 4 e o 2 tem algum lugar aqui
entre o 2 e o 1 e o 6 e 3, né? Bom, firmeza. Essa região aqui é a nossa resposta, né? Essa região aqui, ó. R. Isto é R. Esse nosso famoso R. Bom, dado esse exercício aí, eu acho que agora eu vou de fato me debruçar um pouquinho ali sobre os exercícios do OBJ aqui, o OBJ. Cadê? Deixa eu abrir os exercícios do OBJ, que eu acho que eu já até carreguei eles aqui. Cadê? Não é aqui, tá? Sempre é esse negócio. Eu vou aqui, abro o PDF, né? Tem que achar o arquivo agora, pasta editados, firmeza. A gente está falando de relações binárias, domínio contra domínio, imagem, exercício OBJ aqui, bacana. Cadê o arquivo? O arquivo está aqui. Eu vou abrir essa primeira aqui e eu vou parar por aqui, né, velho? Eu vou parar por aqui porque senão a gente fica com muita coisa aí, né? Eu vou só fazer essa paginazinha aí, dar uma comentada em alguns exercícios. Deixa eu ver quanto tempo já tem isso. Eu vou ter que subir com a internet da TIM. Não vai dar certo subir com a internet da TIM. Vai ser uma sofrência absurda subir isso daqui no YouTube. Mas eu vou fazer mais coisa por causa disso. Em algum outro momento, talvez eu volte a fazer um pouco dos exercícios de função, porque função é um bagulho que, mano, todo mundo tá na função de função, né? Você tá no vestibular, você tá na função de estudar função. Porque função, a nossa querida função é muito importante, né, gente? Função. Função. Vou só jogar aqui pra cima pra eu... Prontinho. Então vamos aqui, ó. Vamos lá. Vamos na primeirinha aqui. Opa, danado, volta. Então vamos ali, ó. Na primeirinha. Ó, percebe que ali já vai ficar colocando X pra tudo quanto é lado, né, tal. Gente, para lembrar uma coisa, né? Vamos lembrar algumas coisas. Então, eu falei ali de função, né? E a gente estava falando ali, ó, deu um conjunto aqui, né? Conjunto A, aí deu um conjunto aqui, um conjunto B, né? Para todo x que sair daqui, eu relaciono, né, com um único y ali através da f, e aí eu chamo de f de x, né? Porra, e se esse f de x for b, né? Tipo, e se acontecer assim, né? Ó, percebe que é a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. X saiu daqui, foi para lá, relacionou com Bzinho através da F. Então o que a gente tem? Que F de X é igual a B, porque isso sempre é F de X. Isso está através da F relacionado com o ponto do domínio X, né? Com um elemento no contradomínio B. Tá bom? Então lembra sempre disso, gente. Lembra sempre disso, tá bom? Lembra disso, porque aí a gente vai ficar como? Feliz, alegre, sorridente, tá ligado? Parceria lado a lado, a gente vai se entender. Eu vou conseguir até, ó, apagar as coisas quando eu quero apagar as coisas. Apagar também, muito bem. Apagar aqui também. Então, firmeza, vamos lá. Primeiro exercício 1. Exercício 1. O exercício 1 vai falar assim: considere a função de R em R, né? Então, a função de R em R, né? Ou seja, é uma função que vai ter domínio, né? O domínio da função é os números reais e o contradomínio da função, né, de f aqui, né? Contradomínio de f são os números reais também, tá bom? Então, é isso que está dizendo ali o f de R em R, né? É como se, naquela hora a gente está falando assim, né? F não, né? Sei lá, podia usar R é uma relação de A em B, né? Lembra que podia escrever, isso daqui, isso aqui está relacionado através de R. Tipo, é a mesma coisa que está falando ali no exercício, né? E aí fala assim, definida por. Definida por. Aí dá um por ali. Pelo que ele é definida, Lucas? Por aquilo ali, ó. Vai ser 2,5 se o x for racional, parceiro. E vai ser 3/4 se o x for irracional. E se você não entendeu o que é isso, aí o bagulho ficou louco. Aí você tem que voltar lá naquela negócio lá que fala de racionais, irracionais. Chamamos também de produtos numéricos, né? Então dá uma voltadinha lá. Mas então o valor da expressão ali, ó, é f raiz de 2. F raiz de 2, né? Então a gente tem f, né, raiz de 2. Então vamos colocar aqui, ó, f de raiz de 2 mais f de 3/5 sobre f de
pizão aqui, ó o pi, ó o pi. Ó o pi aí, né? Tá parecendo, sei lá, o que ali, mas é 3/15 ali em cima. Raiz de 2 é racional ou irracional? É irracional. Então aquele valor de f de 2 vai virar só 3/4. Mais 3/5 é irracional ou irracional? É racional. Então aquele valor vai virar 2/5 sobre... Pi é racional ou irracional? Irracional. Então aquele valor vai virar 3/4. E aí é continha, né, parceria? Ah, é continha, né? Aí é continha. Aí, meu, eu fiz muito grande isso aqui, mas então, é isso. É 3/4, né, mais 2/5. Sobre 3/4, né? Então 3/4 mais 2/5 lá, a MMC vai dar 20. 20. MMC vai dar 20. Em cima vai ficar 15 mais 8, né? Então dá 23. Embaixo é 3/4. Aí na ligeireza você já vem aqui, ó, e aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1, né? Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 1. Então, o 23 sobre o 15, né? Suavidade, porque aí, né, 23 sobre o 3/5 ali, que é o 15, né? Gente, quem tiver dúvida aí com o que a gente fez de fração aqui, com o que eu fiz aqui, eu não sei, né? Ó, lembra lá de... Isso lá que, de fato, vocês sempre podem utilizar, né, a ideia de que, dados números inteiros, né, dados A, B, C e D inteiros, com B e D não nulos, o que a gente tem aqui é a ideia de fazer um A vezes D, mais ou menos um C vezes B, e isso está sobre um BD, né? Eu usei isso aqui para fazer a fração ali, que é a ideia do MMC, né, tal, aquelas coisas lá que vocês, né, enfim, aquelas coisas, tá bom? Só para sentir de falar aí para quem pode, né, dar uma perdida nessa parte. Mas era disso que se tratava. Vamos lá. Então, 23 sobre o que? Exercício 2. Exercício 2. O que o exercício 2 vai dizer para nós? Exercício 2 tem um quiz interessante para nos oferecer. O que é interessante que o exercício 2 tem? F de x é igual a 2x ao cubo menos 1. E aí se pergunta, quanto que é f de 0 mais a f de menos 1 mais a f de meio? Então vamos encontrar a f dessas coisas, né? Então quanto que é f de 0? Ó, f de 0 é o seguinte. Isso é 2 vezes 0 ao cubo menos 1. Suavidade? Suavidade, né? Isso é menos 1. F de... Qual é o outro? F de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 ao cubo menos 1, né? Então, isso vai ser igual a 2 vezes menos 1 ao cubo, é menos 1 mesmo, né? Então, aquilo ali dá menos 2, aquilo ali dá menos 1, a gente chama também de menos 3. F de meio vai ser igual a 2 vezes meio ao cubo menos 1, né? Então, meio ao cubo fica 1 sobre 8, né? Então, isso é 2 vezes 1 sobre 8 menos 1, né? Então, isso é 1/4 menos 1, né? O 1 aqui a gente pode escrever, né, como 4/4, né? É a mesma coisa, né? A gente faz 1 vezes 4/4 dá 4/4. A gente tem menos 3/4, né? Então, juntando todas essas coisas aqui, fazendo ali o que o exercício está pedindo, a gente vai ter f de 0, né? Ou seja, menos 1, então, portanto, né? Portanto, f de 0 mais f de menos 1 mais f de meio vai ser igual, aqui tem um mais, a menos 1, opa, não é vírgula não, é mais menos 3, né? E mais menos 3/4. Tudo bem? Tudo bem. Isso é igual a menos 4 menos 3/4. Então, ó, menos 4 eu vou chamar aqui, ó, vou multiplicar por 4 e vou dividir por 4. Bom,
Então, o que a gente vai ficar aqui? Vai ficar menos 16 sobre 4, menos 16 menos 3, né? Dá tudo sobre 4, e isso dá um menos 19 aqui em cima, né? Então, menos 19 sobre 4. Suavidade, gente, ali exercício 2, né? Vamos aí, né? Tá começando a ficar divertido, né? Exercício 3. Mais ou menos, né? Então, exercício 3. O que o exercício 3 vai dizer? Exercício 3 vai dizer o seguinte, ó. Exercício 3. Exercício 3. Olha o exercício 3 aí, gente. Sai fora. Exercício 3. Então, exercício 3. Exercício 3 vai trazer o quê? F de x é 2x menos k. E g de x é x ao quadrado sobre 2 menos 3k. E aí pede-se f de 2 igual a g de 3. E a gente quer saber o k, né? O k. Bom, então vamos lá. F de 2 igual a f de 3 implica em, né? Ó, f de 2, olha f é 2x menos k, né? Então f de 2 vai ser 2 vezes 2 menos o k. E isso daqui é f de 2, né? Isso é igual a g de 3. Olha a g lá, ó. A g é x ao quadrado sobre 2 menos 3k. G de 3 vai ficar 3, né? Ao lugar do x, ó, por 3 ao quadrado sobre 2 menos 3k. Suavidade, então isso daqui também, né, vai ser igual ao 4 menos o k, né, que também vai ser aqui igual, também vai ser igual ao 9, né, 9 sobre 2 menos 3k. Então, reorganizando as continhas aqui, né, eu vou somar 3k em um dos lados, né, então do lado direito ali da equação, o que até então está do lado direito, né, eu vou somar 3k, vai ficar 3k menos k, então vai ficar 2k, né, e aí isso vai ser igual a, então o menos 3k lá mais k vai para zero, né, eu vou subtrair 4 em um dos lados da equação, né, então eu tenho 9 sobre 2, e isso menos o 4, né? Isso nada mais é do que 4,5 menos 4, né? Isso dá exatamente meio, né? Então, se 2k é igual a meio, a gente sabe que o k é igual a 1/4, né? Porque o 2, enfim, né? O 2 vai dividindo, multiplica ao meio. Eu não sei se essa parte eu tenho aquela impressão que pode gerar confusão na cabeça das pessoas, sabia? Ó, o 2 está multiplicando k, então divide por 2 dentro dos lados, então vai ficar meio vezes meio, tá bom? Não sei se isso é super óbvio, eu gostaria que sim, eu quero acreditar nisso, mas eu não sei, né? Então, firmeza, 1/4. Exercício 4, o que ele vai fazer? A figura abaixo mostra o gráfico de uma função y de x. Indique a alternativa falsa em relação a essa função. Alternativa falsa, essa falciane. Ó, f de x é igual a 0 para x igual a menos 1 e x igual a 6. Bom, aqui, ó. Quando o y, né, ó, lembra que f de x é igual a y. Se eu estou falando que f de x é igual a 0, eu estou falando quando que o y é igual a 0. O y é igual a 0, né, quando o x é menos 1 e x é menos 6, ou seja, a gente tem o par ordenado menos 1 e 0 e o par ordenado 6 e 0 nesse gráfico. Bom, se a gente tiver, então isso é verdade. Então aqui, ó, esse ponto, ele de fato é o menos 1 e 0. E esse outro ponto aqui, ele de fato é o 6 e 0. Então, a primeira afirmação é verdadeira. Verdadeira. Beleza? A primeira afirmação é verdadeira. Vamos lá. Alternativa B. F de 3 é igual a 0. Então, vamos aqui no x. Ó, quando x é igual a 3. Quando x é igual a 3. O y está no 0? Não, o y vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Nesse lugarzinho aqui. Isso daqui é o que? Bom, aqui é 1, 2, 3, 4, né? Isso daqui, ó, quando x está no 3, isso aqui está no 4, né? Então, o que a gente está falando ali, né? Que f de 3, na real, né, de acordo com o gráfico, quando o x está no 3, o y está no 4, né? Então, é isso que a gente está falando de acordo com o gráfico ali. E aí, já deu ruim, já? Era falsa? Ah, não acredito, gente. É a B? Que loucura. F de 0 é igual a F de 4? Então vamos ver aqui, ó. Quando o x está aqui no 0, então isso daqui a gente tem 0 e 4. Quando o x está no 4, a gente tem aqui, ó, isso daqui é
Bacana também, né? Ó, 1 e 2, opa, toma cuidado aqui, viu? Ó, aqui não é 0 e 4, né? Ó, eu dei uma errada aqui, ó. É 0 e 1, 2, 3, né? É 0 e 3. Aqui vai ser 4 e 3, né? Então f de 0 é igual a f de 4, né? Beleza, faz sentido, né? Lembra que lá o par ordenado pode ser escrito por dinâmico de x, né? E aí tá falando assim, bom, f de 0, né? Então quando x é 0, a gente vai ter f de x valendo o quê? 3, né? Só que quando o x a gente tem o 4, a gente também tem a mesma f de x, né? Que é o 3. Então é um pouco disso que está se tratando ali. F de 0 é igual a 3, f de 0 é igual a 3, e f de x é menor que f de 2 para qualquer x. Gente, olha, essa daqui é muito legal. Porque o que é o f de x? A f de x é toda a relação aqui, ó, toda a função, tá vendo? Toda a função. Ela é menor do que f de 2? Vem aqui no 2, ó. O 2 está aqui, esse é o ponto, e aqui a gente tem a f de 2. Toda a função é menor do que f de 2, né? Ah, a média de 2 é 3, é 4, é 5, não sei, mas eu sei que f de 2 é o ponto máximo dessa função, toda função é menor. Então a última ali, ela também está correta, né? Alternativa B, tá bom? Esse exercício aí eu achei ele bacana, né? Para treinar um pouquinho dessa ideia de olhar para o gráfico de acordo com a função, né? Eu acho que aqui também, ó, já aproveitando esse de gráfico, fazer esse 8 aqui, né? Não sei se faz o 8 aqui. Aqui assim já. Você espera chegar nele aqui. Fazer o 8 aqui já, pá. Eu acho que a gente já pode aproveitar, né? O 8 aí, dar uma riscadinha nele. Então, o 8 ali, ó, o que ele está pedindo? A função f é representada de tal forma. Através da análise do gráfico, encontre o domínio. O que é o domínio? O domínio é aqui, ó, o intervalo, né, onde a função está definida. Então, a, né, o domínio, né, conjunto domínio da f vai ser, né, o intervalo aqui que está aberto no -2 e fechado no 4, né? Aberto no -2 e fechado no 4. Onde eu coloco isso, gente, de maneira a cabeça? Azinho, ó, aberto no -2 e fechado no 4, né? Isso vai ser o domínio da função, né? Aí pode escrever assim, ó, dm um fzinho, dm, parênteses um f, d com um fzinho, dom com parênteses fzinho, botar aqui embaixo. Aí, mano, fica a critério de vocês. Né? A imagem, o que vai ser imagem? Ó, a imagem é parte do contradomínio que está tendo, né, relação direta com o domínio. Então, vem do 0 até o 4, tudo bem? Então, vai lá do 0 ao 4. Isso é a imagem. C, f de 3. Então, quando o x está aqui no 3, ó, aonde a gente está aqui, f de 3 é igual a 4. Né? O traço está constante ali no 4. E D, né? O D vai pedir os valores de x, tais que x divide f de x, né? Então lá, o 2 divide o 4, o 0 não dá para dividir o 4, né? O -2 divide o -2, né? -2 não faz parte da função, né? Porque o x menos 2 não está contando, tá bom? Percebe aqui, ó, esse -2 ele não está contando no domínio, né? O domínio é aberto nele, ó. Tá vendo o -2 lá? Ele é aberto. Aqui, né, ó. Ele é aberto no -2, então não conta. -2 dividindo 2 não conta. 0 não pode dividir, né? O bagulho aí, porque dá ruim. O 2 divide o 4 e o 4 divide o 4, né? X tal que f de x igual a 0. Bom, quando y é igual a 0? Quando x é igual a 0, né? Então, quando x é igual a 0, né? Porque é exatamente esse ponto aqui, né? Que é o ponto 0, 0. Firmeza, esse 8 aí é bacaninho também, né? Deixa eu subir ali. Então, vamos lá. Fufu, exercício 5. Exercício aí, legal também, pra gente tratar aí algumas coisas, ao que parece, né?
Então, ó, f de x é igual a 3/5 de x menos 1, e g de x é 4/3 de x mais a. Aí tem um a, né? Aí você fala, ih, caralho, tem um a, né? Tá, essa porra, será que esse porra você tá fazendo aí? Bom, só que ali, ó, ele dá que f de 0 menos g de 0 é igual a 1/3. Então, vamos anotar isso aqui, ó. F de 0 menos g de 0 é igual a 1/3. E depois fala que f de 3 menos 3g de 1/5 é quanto, né? Então, assim, vamos usar esse f de 0 e esse g de 0 para fazer o quê? Bom, a gente tem um a ali, né, velho? Tem um a. E aí você some com os valores de x, né? Porque o x assumiu o valor de 0. Então, a gente, né, facilita a nossa vida. Então, f de 0. Quanto que é f de 0? F de 0 é exatamente 3/5 vezes 0 menos 1. Isso menos, ó, menos 4/3 de 0 mais a. Suavidade, isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a 1/3, né? Mas eu já vou colocar aqui na sequência já que isso é menos 1, o 4/3 ali vai para 0 e menos 1 menos a. Menos 1 menos a é igual a 1/3, tudo bem? E aí o que, que a gente tem aqui, né? A gente vai ter o seguinte, que a é igual a menos 4/3, né? Porque a gente fica com menos 1 menos 1/3, e aí dá menos 4/3. Bom, então, logo, né, portanto, g de x é igual a 4/3 de x menos 4/3, né? Porque esse é o valor do a, menos 4/3. E aí o que, que a gente quer, né? F de 3, portanto, mais uma vez, pode utilizar, né? Se quiser usar logo aqui no de cima, e portanto nessa. Então, f de 3, o que, que vai ser f de 3, né? Então, ó, f de 3 menos 3 vezes g de 1/5, né? Isso vai ser exatamente igual a f de 3 é 3 sobre 5 vezes 3 menos 1. Menos 3 vezes g de 1/5. Ó, g de 1/5. Pode fazer separado se quiser? Pode fazer separado se quiser. Eu estou com paciência para fazer separado? Eu não estou com paciência para fazer separado. Eu posso errar porque eu não estou com paciência para fazer separado? Eu posso errar com certeza porque eu não tenho paciência para fazer separado. Aconselho que faça separado? Se não quiser errar, aconselho. Se quiser errar igual eu, provavelmente vou dar uma errada aqui e não aconselho tanto. É meio arriscado, né? É meio arriscado fazer. Pode fazer separado. Quando eu falo fazer separado, vocês entendem, né? Que eu tô falando assim, eu posso fazer primeiro o f de 3, depois pegar o resultado, depois fazer o g de 1/5, depois pegar o resultado e só substituir ali. Pode fazer? Pode fazer. Eu tô fazendo direto porque eu tô só apressado, né? Então, assim, 9/5 é o que a gente fica ali, né? No começo. Menos 1. E aí a gente vai ter o seguinte, ó. Esse 3 que tá aqui, ele vai fazer distributiva, tá ligado? Ele vai fazer distributiva. Só que você tem o 3 aqui fazendo distributiva, divide com o 3 aqui. 3 aqui fazendo distributiva, divide com 3 aqui. Então não tem mais 3 nenhum ali, tá ligado? Só continua sem 3. Então, assim, o que vai continuar ali é menos 1. Aí, ó, o menos também faz distributiva com o que tá lá dentro. Hein? O menos também faz distributiva. Então vai ficar menos 4 mais menos 4/5, né? Mais 4, beleza? Então, isso vai ser igual ao quê? 9/5 menos 4/5 dá 5/5. Isso dá 1. 1 menos 1 dá 0. Tá ligado? Então, isso daqui dá 4. Firmeza? Isso daqui, ó, dá 0, né? Suavidade. Aqui, ó. 9/5 menos 4/5 é 5/5. É igual a 1. Então, 1 menos 1 ali dá 0 e a resposta é 4. Então esse daí é o exercício 5 aí da Fufu, exercício bacana, né? Espero que seja útil ali pra vocês. E ali, ó, deu um ruim ali, eu não vou conseguir arrastar aí mais, eu vou apagar um pouquinho aqui, colocar aqui pra dentro, ponto. Prontinho. Aí, vamos lá, 6 ali da Unicamp, física, né? Meu Deus do céu, nossa, né? Que terrível isso daí, né? Física dá medo, tem medo de física, tem medo de física, tem muito medo de física,
Muito doido mesmo. A gente tem 6 físicas na graduação, né? E eu tenho medo de física. Antes da matemática, eu fui da física. E eu tenho medo de física. Muito medo de física. Tá, vamos lá. Exercício 6. Exercício 6. Para transformar graus Fahrenheit em graus centígrados, use-se a fórmula. C igual a 5 nonos de F menos 32. Onde F é Fahrenheit e C graus centígrados. A. Transforme 35 graus centígrados em graus Fahrenheit. Então, C é igual a 35, né? Bom, que é igual a 5 nonos de F menos 32. Vem aqui na ligeireza, né? Já vem aqui na ligeireza, não perde esse tempo. Aqui simplifica com aqui. Então aqui dá 7 e aqui dá 1. Aí depois esse 9 vai para lá multiplicando o 7. Isso dá 63. Depois esse 32 vai ir lá somando com o 63, né? E aí a gente vai ter que F, né? Então isso implica que F é igual a 63 mais 32. 95, né? Fahrenheit, né? 95, Fahrenheit. B. Qual a temperatura em graus centígrados que o número de graus de Fahrenheit é o dobro? Então, dobro dos números... então, vamos lá. F vai ser igual a o dobro de graus centígrados, né? Suavidade. Então, vamos lá. Isso implica que, né, C é igual a 5 nonos de 2 vezes C menos 32. Suavidade. Então, o que a gente tem? A gente vai ter o seguinte. 9 quintos de C, ou 2C que está lá do outro lado, eu vou subtrair 2C. Menos 2C é igual a menos 32. E aí, o que a gente tem? Ou 2 ali, o que eu vou usar? Eu vou escrever o 2 como 10 sobre 5, né? Então, eu tenho 10 sobre 5C aqui, tá bom? Então, isso daqui eu posso escrever como 10 sobre 5C, né? Porque eu fiz o MMC, já denominador comum. Então, eu tenho 9 menos 10. Então, eu tenho menos 1 sobre 5C. Então, aquilo ali implica em menos 1 sobre 5C. Isso é igual a 32 negativo, né? Então, isso implica que C é exatamente igual a 5 vezes o 32, né? Depois de multiplicar ambos os lados por menos 1 quinto. Menos 1 quinto. Depois de multiplicar ambos os lados por menos 5, né? Então, isso daqui vai ser igual a... Essa aqui é difícil. Puta que pariu. 170? Não. 170? Acho que é 170. 170. Bota fé que seja isso. Tá. Firmeza. Exercício 7. No exercício 7, o que o exercício 7 vai dizer para nós? Vamos ver o exercício 7. Dados A, aquele negocinho ali, e B, aquele negocinho ali. Ó. A é número natural de 1 a 130, B é de 0 a 9. A gente chama de A em B, por F de X, algarismo das unidades de X. Ih, caralho. Definimos a função de X, algarismo das unidades de X. Gente, olha só que legal isso. Então, vocês entenderam isso? Então, o 130 vai levar na onde? No 0, tá ligado? E o 129 vai levar no 9, o 128 no 8, o 127 no 7, o 120... e aí mudou para 119, 119 vai levar no 9, o 100... esse é o tipo de função que está ali na 7. O número de elementos de A associados ao número 2 em B é... Puta, velho, então, o X é só o algarismo da unidade, né? Então, assim, vai ser que tem unidade 2, né? Vai ser primeiramente ali o 122, né? Então, o número de elementos de A. Então, vamos achar aqui esse nosso novo conjunto, né? O nosso conjunto F de X, né? Então, vamos achar os pares ordenados. Então, a gente tem... Não vamos achar os pares ordenados, não vamos achar. Eu vou mais do que isso ainda.
né? Porque eu vou só colocar os valores aqui, né? Então, ó, o 122 vai entrar, né? Porque é 2. O 101 vai entrar também. Vai entrar também. Vai entrar também. Até que 2 vai entrar também. 02 vai entrar também. E é o último valor, né? Quantos valores a gente tem aqui, né? Quantos valores a gente tem aqui? Quantos valores aqui tem aí, né? Lembra aí quantos valores a gente tem. Então, ó, o número de elementos de A associado ao número de elemento, ao número 2, né, pertencente a B, 1, 2, 3, 4, né, 4 até aqui, né, até aqui foi 4, percebeu, ó, do 12 até o 9 foi 4, né, Lucas, mas 12 menos 9 não é 3? Então, mas do 12 até o 9 foi 4, né, então do 12 até o 0 é 13, entendeu, 13, então, aqui, ó, 13 elementos. Sem muita firula aí no ataque, né? Ai, gente, enfim, eu acho que ajudou aí. Tem um exercício aqui bacaninho também, que eu não sei se nós fazer ele também. Quanto tempo que já tá esse negócio? Já tá 1h40, meu Deus, eu tenho que parar esse negócio. Então, esse daqui, ó, vamos ler ele muito rápido aí e só fazer aqui rapidamente, só para não deixar ele triste, né? Vai ficar só um exercício triste, né? Um exercício solitário, um exercício que, né, ele vai ficar só, não pode ficar só. Então vamos deixar o exercício aí feito, né? O empresário vai vender passagem para um grupo de 100 pessoas. Olha aí, né? Não vai mais agora, né? Corona acabou, isso foi brincadeira. Não, tô brincando, desculpa. A empresa cobrará ao grupo de $2.000. Cobrará do grupo $2.000 por cada passageiro. Então a gente já sabe que é 2.000 por cada passageiro, né? É mais $400 para cada passageiro que não embarcar. Eita, pô, então mais mesmo, tá escrito isso, $400, tá escrito isso para cada passageiro que não embarcar. Quantos passageiros vai embarcar? Quantos passageiros vai embarcar, né? São 100 pessoas, né? Quantos passageiros vai embarcar? É P, né? P é o passageiro, então 100 menos P. Ela vai pagar para cada passageiro que não embarcar. Vocês concordam comigo que os que não pagam é tudo, né? Os que não pagam não, né? Que não embarca. São todos que eles vão fazer, menos os que vão embarcar. Então é isso, né? 100 menos Pzinho. Qual a relação? É isso, né? E a pergunta, qual a relação entre a quantidade de dinheiro arrecadado pela empresa e o número de... Ah, pronto, né? Tá feito aqui. Ah, né? Qual é a relação? Sei lá, a relação... isso daqui vai ser R, né? Então, isso é R, pronto. Essa é a relação, isso é o valor A. Então, Bzinho. Quanto arrecadará a empresa se só viajarem 50 passageiros? Então, a gente quer saber aqui o R. R vai ser... sei lá, R de P, sei lá que porra de nome que usar aqui. Vou usar a função R de Pzinho, pronto. E aí a gente está querendo saber, ó, quando o Pzinho for 50. Então a gente tem 2.000 vezes 50 mais 400 vezes 100 menos 50. Suavidade parceirada. Aí foi que o barraco desabou, né, parça? Porque dá um contão esse negócio aí, né? Eu sei lá quanto que dá isso. Eu sei que 5 vezes 2 dá 10. Ali dá 10. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Então eu vou pôr 4 zeros aqui. Mais, né? Mais. Aqui dá 50, né? Aqui dá um 400 aqui, né? Um 400 vezes um 50. Então isso não vai dar 4.000, né? Isso vai dar... Ai, meu Deus. Isso vai dar... Ih, que 4.000, Lucas? O Lucas tá viajando. 4.000 isso vezes 10, né, Lucas? Nossa. Então, assim, isso vai ser 4 vezes 5, né? Que eu chamo de 20. E tem 3 zeros ali, né? Para mim. Então, 1, 2, 3 zeros. Pronto, tá? Eu acho que a conta vai ser parecida com isso daí. Eu tenho muita preguiça de fazer esse tipo de conta. Então, a gente tem uns 100.000 mais 20.000. É isso. Então, a gente tem um total de 120.000. 120.000. 120.000 people. 120.000 people. Um monte de gente, né? 120.000 pessoas aí. 120.000 pessoas nada, né? 120.000 dinheiros, né?
120 mil dinheiros. Enfim, gente, vocês entenderam o negócio, né? 120 mil. O exercício C, o que ele vai pedir, né? O que ele vai variar? Número de passageiros de novo? Quantos passageiros? Aí, agora quer saber o número de passageiros, né? Bom, já tá dado o total, né? Então, 96 mil dólares. Nossa, isso daqui, ó, $1.000, cara, $1.000. Enfim, tá mó dinheirão, né? 120 mil dólares é uma grana, assim, né? Considerável, se de fato não é todo o salário que é 120 mil dólares. Então, dos 2.000 P mais... Ó, vou fazer uma distributiva lá em cima já, tá bom? Aquele negócio lá, por quê? Porque eu vou fazer distributiva pra facilitar a minha conta já aqui, né? Então, eu vou fazer ali, ó, 400 vezes os 100. Isso vai dar 4 com 4 zeros ao lado, menos 400 também, só que do P, né? Isso daqui eu já vou tirar ali, ó, tem 2.000 P menos 400 P, então eu já vou colocar aqui 1.600 P mais 40 mil, né? E aí o que a gente tem? A gente tem que P vai ser exatamente igual 96 mil menos 40 mil dá 56 mil, ó, essa é fácil, né? Tem um monte de zero. E aí aqui dividido por 1.600. Pô, Lucas, pode dividir por 100, né? Divide por 100 em cima ou embaixo. O numerador e o denominador é a mesma coisa do que cortar por zero? Tá bom, gente. Corta os zeros, né? Se você prefere este comentário infame, né? Corta o zero aí que vocês vão... Corta o zero, né? E aí depois quanto que vai ficar aqui? Velho, eu não quero fazer essa conta não, né? Não quero fazer essa conta não. Essa conta aqui, ó. Quer fazer essa conta não? Quero fazer ela mesmo não. Ela é, porra, 28 aqui, né? É a metade, ó a metade. Achei a metade, hein? Vamos achar a metade de novo? Achar a metade aqui, ó. Ó a metade, hein? Ó a metade. Vamos achar a metade de novo? Ó a metade. Gol, né? É gol, né? Muito bom. 35 passageiros, né? Se a empresa só conseguir arrecadar 96 mil dólares, são 35 passageiros aí das 100 passagens que estão sendo oferecidas, né? Então, acaba por aí, né? Eu acho que tá bom, assim, né? Espero que seja o começo de uma ajuda aí, né? Possível. Espero que colabore aí com o estudo de vocês. Espero que é nóis, tamo junto. Espero muita coisa, né? Tamo junto, gente. É nóis aí. Até breve. Nos vemos. Bons estudos. E é isso. É nóis.